Olá pessoal, você está no Jolerror, o canal para os amantes do terror. Os games de aventura eram bem diferentes nas antigas. Você jogava por texto e eles não eram tão emocionantes como os jogos atuais, mas um deles fez história como o adventure mais aterrorizante já lançado. Conheça agora a sinistra lenda de Lua Pálida. Só um adendo que Pale Luna e Lua Pálida é a mesma coisa. Antes do surgimento da internet, ter acesso a esses jogos era bem mais complicado. Ou você comprava o disco em alguma loja, ou mais comumente conseguia uma cópia com amigos. Os camaradas trocavam desde os games mais conhecidos até aqueles que poucos tinham ouvido falar. Até games independentes apareciam vez ou outra, feitos por programadores com o intuito de se divertir e compartilhar suas criações. Às vezes, as cópias acabavam se espalhando por todo o país. Entre esses games independentes, havia um muito curioso, que surgiu perto do fim da era dos adventures, e ficou conhecido apenas na região de São Francisco. O nome desse game era Lua Pálida. Lua Pálida era um game que não existia mais, por conta da maneira estranha com que foi produzido. Tecnicamente, era um game muito mal feito, ou então, propositalmente criado para ser dessa forma. Todas as cópias foram descartadas, assim como os computadores em que ele chegou a ser instalado. Hoje em dia, só resta pilhas de sucata. Isso porque, já naquela época, o game era considerado enigmático, sem sentido e completamente injogável. Palavras de um antigo reviewer. Ao iniciar o game, o jogo começava a aventura, em uma tela contendo apenas o seguinte texto. Você está em um quarto escuro. O luar brilha através da janela. Há ouro no canto, junto com uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Comando? Os únicos comandos aceitos pelo game eram pegar ouro, pegar pá, pegar corda, abrir porta e ir para leste. Nenhum outro comando funcionava. Após executar as ações disponíveis, o game prosseguia, mostrando a próxima mensagem. Colha sua recompensa. Lua Pálida sorri para você. Você está em uma floresta. Existem caminhos para o norte, oeste e leste. Comando? A partir desse momento, a crítica do reviewer fazia valer. Dali em diante, somente uma ação era considerada correta pelo game: escolher a direção correta para ir. Qualquer outra opção resultava no travamento total do computador, e apenas uma reinicialização forçada o fazia voltar a funcionar. Resumindo, era acertar o caminho ou travar o PC. Para piorar, da segunda etapa em diante, o game se resumia a uma sucessão de telas iguais. A única coisa que mudava era a direção que o jogador deveria tomar. Fora este comando de movimento, todas as outras opções recebiam respostas negativas. Usar ouro? Aqui não. Usar pá? Agora não. Usar corda? Você já usou isso. A maioria das pessoas que jogou Lua Pálida desistiu de seguir adiante, cansadas de reiniciar o PC inúmeras vezes e ter que retirar e inserir novamente o disquete para continuar jogando, sem falar no aborrecimento com a sucessão interminável de telas idênticas. Mas nem todos os jogadores desistiram. Uma pessoa que literalmente tinha bastante tempo livre resolveu ir até o fim do estranho adventure e descobrir se havia algo mais além da repetição de telas e travamentos. Um jovem chamado Michael Nevins conseguiu sair do loop sinistro de Lua Pálida, depois de 5 longas horas de tentativa e erro para percorrer 33 telas, tendo que reiniciar seu computador incontáveis vezes. Michael saiu da repetição e finalmente chegou em uma nova sequência de textos, que, para variar, não faziam sentido algum. Lua Pálida sorri largamente. Não há caminhos. Lua Pálida sorri largamente. O chão está macio. Lua Pálida sorri largamente. Comando? Depois de mais de 1 hora de tentativas e travamentos, Michael encontrou a combinação correta de comandos para prosseguir no game: cavar buraco, jogar ouro e por fim tapar buraco. Após esses comandos, o game mostrava sua última mensagem. Parabéns. 40-24248 menos 121-4434. Após isso, o game não aceitava mais comandos e só podia ser fechado reiniciando o computador. Depois de pensar um pouco, Michael descobriu que os números que apareciam no fim do jogo eram na verdade coordenadas de latitude e longitude. Incrivelmente para sua sorte, e com uma boa dose de pesquisa, ele descobriu que as coordenadas apontavam para um ponto na floresta de Leslie Volcanic Park, localizado perto de onde ele morava.
Então Michael, como realmente tinha muito tempo livre, decidiu ir por conta própria ao parque e chegar ao final real de Lua Pálida. Quem sabe ele não encontraria um prêmio escondido lá, não é mesmo? Equipado com um mapa, uma bússola e uma pá, Michael seguiu a floresta dentro para procurar a localização que o game apontou. Inicialmente, ele se sentiu arrependido de ter trazido uma pá consigo, já que ele sequer sabia se encontraria algo, mas durante o percurso ele percebeu que os caminhos que ele seguia pela bússola eram muito parecidos com os que os games seguia, e se animou pela possibilidade de realmente encontrar algo. Depois de uma boa caminhada, ele chegou ao ponto exato das coordenadas, e tropeçou num pedaço de terra elevada no chão. Ele realmente tinha encontrado o tesouro de Lua Pálida. O jovem começou a cavar com muita animação. Com tanta animação que sua reação foi cair para trás horrorizado quando ele finalmente encontrou o seu tesouro. Uma cabeça em processo de decomposição de uma pequena garotinha loira. Michael, aterrorizado por sua descoberta, avisou a polícia sobre a cabeça da garota morta. A garota foi identificada como sendo Karen Paulsen, de 11 anos, dada como desaparecida pelo Departamento de Polícia de San Diego havia 1 ano e meio. A polícia iniciou investigações para encontrar o programador do jogo Lua Pálida, que se tornou imediatamente o principal suspeito pelo sequestro e assassinato da jovem Karen. A polícia entrou em contato com diversas pessoas que haviam jogado o game, atrás de amigos e conhecidos que pudessem ter notícia de outras cópias trocadas e seus donos. Mas, fazendo jus ao sinistro Lua Pálida, os caminhos seguidos pela polícia não levaram a lugar algum, e o criador do game jamais foi identificado. Colecionadores passaram a caçar cópias originais do game após esse terrível caso, oferecendo enormes quantias em dinheiro em troca deste que passou a ser considerado um game lendário. O resto do corpo de Karen nunca foi encontrado.